A paz do Senhor a todos, eu sou Josué Rodrigues e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje iremos trabalhar a lição de número 7, que tem como tema a vida segundo o Espírito. O objetivo geral desta lição é mostrar que aquele que pela fé em Jesus Cristo foram salvos pela graça, precisam viver segundo o Espírito. Como introdução, precisamos entender alguns tipos de lei. Primeiro, a lei mosaica, que é a lei dada a Moisés lá no Monte Sinai. Essa lei, conforme estudamos, é uma lei espiritual, santa, justa e boa. E por que não deu certo? Uma lei santa, justa e boa, porque não consegue salvar o homem. Para responder a esta pergunta, precisamos entender outra lei, a lei do pecado. A lei do pecado está relacionado com a nossa natureza pecaminosa. Aquilo que Paulo disse, todos somos pecadores. Essa lei foi mais forte que a lei dada a Moisés. Observe o que Paulo nos ensina. Pois o que faço não entendo, porque o que eu quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, isso faço. Romanos 7:15. Paulo aqui está falando do poderio da lei do pecado. Ele sabia como deveria agir, segundo os mandamentos, segundo a lei dada a Moisés. Porém, a lei do pecado não o deixava. Mas o que aborreço, isso faço. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7:17 vai falar isso. Por isso que o primeiro tópico trabalha a enfermidade da lei. Ou seja, a lei era espiritual, santa, boa, justa, porém adoecida por um vírus muito mais forte, chamado pecado. Paulo continua dizendo: mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7:23. E conclui dizendo ainda: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Se Romanos acabasse aí, seria o pior de todos os desfechos já lidos. Algo terrível e assustador para o homem. Mas Paulo, como em um suspiro aliviador, diz: mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7:25. Que alívio! Paulo agora está a falar da cura desse dilema. É o segundo subtópico, a cura da cruz, que foi executada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Desta forma, podemos entrar no terceiro subtópico, a lei do pecado é revogada. A lei do pecado foi mais operante do que a lei mosaica. Porém, agora surge uma nova lei, a lei do Espírito da vida. Agora não está em jogo o que o homem pode fazer. Não, mas sim o que Cristo Jesus fez por cada um de nós. Antes de Cristo morrer e dar o último suspiro, João, ele vai ali relatar no capítulo 19, versículo 30, um termo muito importante, quando ele diz tetelestai, que quer dizer está consumado. Ou seja, o pecado foi vencido. Agora todos os filhos de Deus podem gozar da liberdade que vem da vida segundo o Espírito. O segundo tópico fala: a vida no Espírito pressupõe oposição à natureza adâmica. O primeiro subtópico, desse segundo tópico aí, fala a velha inclinação. Algo muito importante aqui é entendermos que
mesmo nós sendo novas criaturas em Cristo Jesus, a velha natureza coabita conosco ainda. Observe que nós lutamos contra Satanás, lutamos contra o mundo e lutamos contra a velha natureza, a carne, né? Dentre as três, a velha natureza, simbolizada aí pela carne, é a que tem causado mais estrago na vida do cristão, na vida do homem. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem uns aos outros para que não façais o que quereis. Gálatas 5:17. Carne aqui não é a matéria, como pensavam uma seita chamada docentismo. Eles achavam que a matéria era má, logo Deus não poderia ter encarnado através de Jesus Cristo. Eles achavam que era um fantasma, né? Então, é uma doutrina pregada aí, o docentismo. A carne aqui é o conjunto de vontade, de sentimento, intelecto. É o ser como um todo. Esse conjunto vive em conflito com o Espírito Santo de Deus que habita na vida do crente. Já no segundo subtópico, fala sobre a nova inclinação. Aqui é a nova natureza. A nova natureza é justamente o oposto daquilo que falamos em relação à velha natureza. Observe o versículo 8 de Romanos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Aqui fala de um grupo especial, os que estão em Cristo Jesus. A este nenhuma condenação há. Para se livrar da condenação, temos que estar em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus significa não andar segundo a carne. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1 vai falar sobre isso. Então, um outro subtópico é a nova filiação. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:15-16. A vida no Espírito pressupõe oposição entre a nova ordem e a antiga. Esse é o terceiro tópico. Aqui vai ser mostrado três realidades para aqueles que estão em Cristo. A manifestação dos filhos de Deus. Esse tópico vai falar dos sofrimentos que o cristão pode passar. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, Romanos 8:18 vai falar sobre isso. É interessante observarmos alguns grupos pregarem a teologia da prosperidade hoje, dizendo que não é possível o crente sofrer. Quando isso acontece é por causa de pecado, de falta de conhecimento, falta de fé, entre outras coisas. Porém, não é isso que Paulo nos ensina. Porque para mim tenho por certo. Ou seja, ele está dizendo, olha, isso vai acontecer, é certo. Que as aflições desse tempo presente, que as aflições do momento em que vivemos, ou seja, é certo que nós passaremos por aflições desses tempos presentes, não são para comparar com a glória em que há de ser revelada. Romanos 8:18. Em outras palavras, Paulo está a dizer, fique tranquilo, meu irmão. Esse sofrimento que você está passando não é nada em relação ao que você há de receber no céu. Tenha ânimo.
Então, um outro subtópico vai falar prova do grande amor de Deus. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5 e 8. A prova do amor de Deus também pode ser vista em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O termo aqui, tal maneira, é de uma maneira tal, uma maneira imensurável, não é? Que nós não podemos mensurar. Não é? Então, é o amor, a prova do amor de Deus. Romanos 5 e 6 ainda vai dizer, em verdade, no tempo devido, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Veja o quanto Cristo nos amou. Morreu por nós ainda quando nós éramos ímpios, ainda quando nós não conhecíamos a Cristo Jesus, mas Ele já tinha traçado um plano e morreu por cada um de nós. Um outro tópico vai falar Deus é conosco, é um terceiro subtópico. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8 e 31. Muitos são os que se levantam contra nós, mas isso é em vão, pois a nossa vitória é certa. Desta forma, que a partir do versículo 33 vemos várias primícias. Quem nos acusará? O apóstolo vai perguntar. Quem nos condenará? O apóstolo continua perguntando. Quem nos poderá separar do amor de Deus? Aqui não trata somente de pessoas, mas também de anjos e forças como a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada e até a morte. Quem nos separará do amor de Deus? Então, se Deus é por nós, nada será contra nós. Então eu finalizo dizendo as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8 e 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Veja que esse texto vai falar do amor de Deus para conosco, que não poupou nem o seu filho, né, entregando ele por cada um de nós. Então, se ele fez isso, certamente há de cuidar, há de estar ao nosso lado, nas dificuldades, nas alegrias, nos momentos, né, nos ajudando nessa caminhada, que muitas vezes tem causado dor, mas nada disso há de ser comparado com a glória que há de vir, não é, para cada um de nós. Então, chegamos ao final de mais um resumo, uma síntese de mais uma lição. Qualquer sugestão, crítica, comentário, escreva-nos. Será sempre um prazer. Fique com Deus, boa aula e até a próxima.